Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Quem fala é Júnior Saquete para mais um Siglocast, podcast que é por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um call de fechamento aí, que a gente não tem mais nossos calls diários, tem só o nosso fechamento semanal. Como sempre, na sexta-feira, a participação de outros sócios aí. Nas primeiras sextas do mês, a casa está recheada com o Gabriel, com o Rafael, mas vamos apresentar um por um. E aí, Jean, como é que estão as coisas? Tudo certo por aí? Sextou com S de só vai Bovespa, né? Graças a Deus aí voltamos a subir depois de uma semana triste, né? Que foi aí a última semana de fevereiro. Tem uma semana aí mais aliviada aí com o ânimo aí dos investidores mais calmos, né? Vamos lá. E lockdown, né? Para não esquecer, lockdown, ficar em casa bonitinho final de semana. Bora. Sextou com S de subida, né? É. Semana passada foi essa de sofrimento, né? Semana passada foi essa de só lamento, né? Teve até essa resenha aqui no fechamento, vocês estão com essa de sofrimento. E aí, Eber, como é que tá aí, Itajaí, brother? Tudo tranquilo, Júnior, estamos aí. Essa semana terminando um pouquinho mais contente aí, depois de algumas semanas só levando porrada no Ibov aí. Então, hoje trouxemos aí até duas feras aí para falar um pouco sobre renda variável também. Vamos lá. O Ibov só mordeu, agora tá soprando essa semana, né? Vamos ver se semana que vem ele continua soprando também. Agora chegou a dupla sertaneja, os anjos magos aí, Gabriel e Rafael, né? Gabriel aí com o nosso cabelo turco aí, não sei, cara. Tu tá parecendo com alguém, tá? Depois eu vou achar a foto e vou botar a semelhança assim, mas tá legal, cara. Vou te falar que tá legal. Eu tenho inveja que não tenho tanto cabelo assim, mas tá de boa aí. Como é que tá as coisas? Não, eu larguei o gel agora, assumi os cachos aqui, Júnior. Mas tu não tem cacho, não vai ficar igual. Mas é isso aí. Agora, quem estava falando mal dos fundos imobiliários em janeiro ali, que a bolsa estava subindo, agora em fevereiro, todo mundo queria estar nos fundos imobiliários, né? Tu vai já dar uma explicada depois quando ser em fevereiro e com a perspectiva para março aí, que toda vida muda alguma coisa, mas sempre é legal a gente dar uma conversada sobre isso. E o nosso Galvão Bueno ali, diretamente do Maracanã, eu acho, né? E aí, Rafa, como é que tá? E aí, Júnior, tudo certo? Coração aí, essa semana bateu mais forte, o nosso Ibov deu um show de volatilidade, foi de 107 mil pontos a 114 no mesmo dia, então, meu Deus, né? Foi uma volatilidade tremenda. Cara, era quase aquele aguenta coração, segura na mão de Deus e vai, porque, cara, 10 minutos subiu 3 mil pontos, é que nem eu tô falando sempre, né, no podcast do Morning Call, qualquer movimento de peão já tá mexendo bastante no Ibov, imagina começar a mexer um bispo, uma rainha, uma torre aí, o negócio já tá indo. Mas, Jean, resume para nós aí o que rolou essa semana aí, que teve bastante coisa. O Weber tá com aí 5 páginas para falar daqui a pouco também sobre política. Ele vai ler toda a PEC emergencial para a gente, com todas as alterações, como era antes, como era depois. Não vai ficar nada maçante, tá? Pode ler à vontade. É como você falou, Júnior, semana realmente bastante agitada, né? Bastante acontecimento. Tentar resumir aqui de uma forma aí com que a gente consiga trazer os fatos mais importantes, né? Vamos lá. Então, depois de passada a última semana de fevereiro, né, bastante tensa também, onde o Bovespa teve uma queda aí de 7%, e a primeira semana de março, primeiro dia de março, na verdade, começou com o mercado local um pouco mais tranquilo, depois de todo o estresse causado aí por conta da interferência do governo nas estatais, cenário de inflação, né, com impacto no mercado de juros norte-americano também. Pois bem, o nosso índice de ações terminou a segunda-feira com uma leve variação positiva de 0,27, com índice na casa aí dos 110 mil pontos. Chegou até a bater os 112 mil pontos, mas perdeu força após o governo divulgar um aumento aí de imposto sobre o lucro líquido dos bancos de 20% para 23%. E como os bancos têm uma presença importante no índice, acabaram fazendo que ele perdesse o fôlego aí no fim da sessão. E o que manteve, de fato, a Bolsa Brasileira em campo positivo na segunda foi a aprovação do pacote trilionário lá nos States, né? Foi aprovado na Câmara do Senado, né? Mais um programa incentivo fiscal aí no valor de 1,9 trilhões. Então, agora, o próximo passo aí para aprovação do Senado é que tudo indica que o pacote vai ser aprovado. O outro fato importante que aconteceu na segunda foi a aprovação da PEC emergencial, que o Weber já vai trazer em detalhes para nós daqui a pouco. E, além disso, uma notícia envolvendo estatais, que foi o presidente atual do Banco do Brasil colocou o seu cargo à disposição. Na terça, o Bovespa voltou a subir, com destaque para o setor bancário, que tinha sofrido uma forte queda no dia anterior, né? O índice de ações brasileira fechou com uma alta de 1,19, na casa dos 111.539 pontos. Mas na quarta, a tensão e a volatilidade voltaram a tomar conta aí do mercado por aqui,
chegou até bater uma queda de 3,65, mas acabou no fim do pregão amenizando e fechou com uma queda mais leve de 0,77. Tudo isso por conta das questões relacionadas ao teto de gastos, Bolsa Família, né, tomando conta aí dos noticiários. O índice ele subiu 3 mil pontos, né, como a gente falou aqui, em 10 minutos, subiu 3 mil pontos após as declarações do Arthur Lira, né, o presidente da Câmara do Senado, desculpa, Câmara dos Deputados, de que o Bolsa Família ficaria dentro do teto de gastos, ficando inclusive, isso fez até que o índice ficasse no campo positivo, né? E antes dessa declaração que ele deu, estava batendo queda de 3,65. Então, e depois que ele deu essas declarações, aí a Bolsa bateu positivo, mas voltou para a queda. Foi um dia realmente bastante volátil. E outra notícia importante na quarta foi a divulgação do PIB de 2020, que fechou com queda de menos 4,1%. Para quem não lembra, né, alguns especialistas falaram lá em meados de 2020 que o nosso PIB ia cair quase 10%. Na minha visão, não foi tão ruim assim, dado que a nossa economia foi desligada da tomada aí por praticamente 2 meses. E na quinta, a Bolsa voltou a fechar em campo positivo, alta de 1,4 no nosso índice de ações, mercado mais calmo aí com relação às questões fiscais, o Bolsa Família ficando dentro aí da regra de teto de gastos, tirando toda aquela incerteza sobre o direcionamento desse subsídio à população. E hoje a Bolsa voltou a operar no campo positivo, está aí exatamente na casa dos 115 mil pontos, o mercado ainda não fechou. Destaque para as blue chips e também a repercussão positiva da aprovação da PEC, estão estimulando os investidores aí a voltarem às compras. E aí, falando um pouco do mercado internacional, né, as bolsas americanas começaram bem a semana, subindo forte aí por conta do otimismo relacionado às vacinas e também da queda dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos, que tinham sofrido uma forte alta na última semana ali de fevereiro. Mas o Jerome Powell, né, o presidente do Federal Reserve, deu uma declaração de que as taxas de juros nos Estados Unidos elas irão sim continuar baixas por mais tempo, né, arrefecendo todo esse clima, então, que o mercado tinha de que essa mudança na política monetária ela poderia acontecer antes do tempo previsto, né? Importante que o investidor que nos ouve também nos escuta aqui é que essa possível mudança da política monetária nos Estados Unidos, ou seja, né, o aumento da taxa de juros da economia americana, ela pode provocar uma migração de investimentos em renda variável para a renda fixa, porque esses títulos de renda fixa são considerados os mais seguros do mundo. E além disso, pode também impactar nos custos de financiamentos para as empresas, impactando principalmente o setor de tecnologia. E durante a semana o mercado também não deu trégua, mesmo com esse discurso do Jerome Powell, né, os títulos do Tesouro norte-americano voltaram a subir. E até essa semana o Jerome Powell veio ao público novamente dizer que está tranquilo com a questão da subida da inflação, da taxa de juros dos títulos do Tesouro subirem também, porque ele acredita que a recuperação da economia americana ainda está distante, né? E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é exatamente isso. O mercado está vendo com mais proximidade a normalização da economia americana e o Banco Central lá não. Então, a semana no mercado americano praticamente ficou em torno aí dessa questão. Falando um pouco de vacinas, né? A gente teve aí a aprovação para o uso da vacina da Johnson & Johnson para pessoas acima de 18 anos. É uma vacina que, inclusive, você pode guardar em casa, na geladeira, e o bacana é que é necessária apenas a aplicação de uma única dose, tá? Trazer também aqui informação da zona do euro, saiu o PMI da zona do euro em fevereiro, que subiu aí para 57,9%, uma das leituras mais altas nos últimos 20 anos. E na Ásia, né, trazer uma notícia importante também, o PMI foi divulgado também essa semana, o PMI de fevereiro, que caiu um pouco em relação a janeiro, mas ficou acima de 50, ficou, para ser mais preciso, 50,6, já em janeiro ficou em 51,3. E aí, só para resumir a questão de bolsa e de dólar, né? Até o momento, bolsa aí na casa de 4,5 de valorização na semana e o dólar 1,58. Mas só quero trazer aqui um fato importante que trouxe bastante polêmica essa semana, que foi aquela situação do possível insider trading, né, ocorrido com as ações da Petrobras. Parece que nem todo mundo aí teve prejuízo com as quedas das ações da Petrobras. Alguém ganhou muito dinheiro, só 18 milhões, com as opções de venda desse papel. Não é possível saber quem fez, porque tem uma questão de sigilo bancário, né? As opções de vendas, elas dão direito ao seu portador, o direito de vender a ação a um determinado preço. Geralmente, quem faz isso é porque quer fazer algum tipo de proteção, né, contra a oscilação de mercado. E segundo a B3, aí foram feitas
duas grandes transações, uma feita no dia 18, logo após Bolsonaro ter dado a declaração de que iriam acontecer as mudanças na Petro. Ao todo foram compradas aí 4 milhões de opções, tiveram um custo total aí de 160 mil. Essa opção comprada tinha um vencimento curto na segunda-feira do dia 22 de fevereiro, ou seja, quem comprou só tinha um dia, no caso dia 19, né, porque comprou no dia 18 para poder se desfazer e não correr risco aí de a opção virar pó. E quando essas opções foram compradas, as ações da Petrobras estavam na casa aí dos R$ 29,27, ou seja, só compraria quem acreditasse realmente numa possível queda, né? Então, na sexta, a queda foi mais branda, de 3%, no dia 19, mas na segunda, a ação da Petro caiu mais de 20%, indo a R$ 21,77. Para quem não lembra, só nesse dia, né, a Petrobras perdeu mais de 28 bilhões em valor de mercado, mas quem tinha essa opção na mão, como diz o outro, né, lavou a égua, principalmente esse nosso amigo aí que teve um lucro aí de 11.000%. É isso. Deixa eu tirar o microfone aqui que tem ruído aqui fora, então eu sempre deixo no mudo. Cara, que terceira que tu engatou, né, cara? Eu tava anotando aqui, que se eu vou fazer um comentário básico de tudo, que se eu for comentar tudo quando você tá ralado. Cara, foi bastante coisa que ocorreu. Pô, da Petrobras ali, a CVM tá investigando, não sei que fim vai tomar isso, que rumo vai tomar. Tem uma corretora um pouco mais desconhecida, eu não conhecia aquela corretora realmente, Trumbler, não lembrei o nome dela, pra falar a verdade. Então, É uma corretora que não tem muita expressão, né? Mas, pô, a máximo que tinha vendido era 80 e poucas mil opções, 90 mil, vamos botar, e vendendo a porrada, né? Cara, ou o cara sonhou, tem uma bola de cristal, ou ele é tipo o Jean, que faz a borra do café para saber o Ibovespa no final da semana, cara, alguma coisa do tipo, ele é mais ou menos dessa ideia. Vocês chegaram a ver hoje, cara, por que Xangai fechou próximo da estabilidade ali, que o primeiro-ministro falou que a economia chinesa vai ser conservadora esse ano, vai crescer só 6%. Só 6%. Que sonho, hein? Eles falam, estamos sendo bem conservadores, economia conservadora. Pô, 6% conservador, né, cara? O Brasil 2020, acho que eles fecharam em 4%, né? Se eu não me engano, fecharam com PIB positivo de 4%. Ficaram tristes. Era para chegar a fechar em 5, um negócio assim, ficaram bem decepcionados. Claro, pô, é a visão deles, é outro país, mas, pô, um crescimento de 6% conservador, se a gente crescer 3%, ser 3,40%, que estão dizendo que vai ser 3,47%, sem terminar o ano 3%, cara, a gente vai levantar a mão para você e agradecer, cara, porque, olha, tá de bom tamanho. Mas só um pouquinho da PEC emergencial, cara, um assunto PEC emergencial que o Jean comentou também, que o Weber vai explicar agora na questão da política. Até essa semana passada, trocou uma ideia ali, o Weber passa uma maneira mais fácil para mim ali os resumos da política, porque aí é PEC emergencial, é coisa do ouro, é auxílio de guerra, então assim, quem não conhece fica um pouco complicado, a gente já se conhece, já fica confundindo um pouco a questão, essa semana até como é que foi, cara? Acho que foi um pronome na frase que eu não li, achei que o Bolsa Família ia continuar dentro, tirado fora o teto de gastos, mas eu entendi, o mercado tá achando legal isso que vai tirar fora do teto, não. É que ia manter no teto. Explica o que aconteceu na PEC emergencial, o que o Lira falou aí que foi importante, o que o Senado descobriu. Tem o negócio do PT também, que negaram essa semana aí, que o mercado ficou feliz, que não deixaram o cheque em branco ali, o pessoal do PT tinha essa ideia para a pandemia. Explica para nós o que rolou. Vamos lá, Júnior. Então, essa semana a discussão aí na política foi basicamente só em cima da PEC emergencial, né? Apesar da semana ter começado ali com aquele novo reajuste da Petrobras, o Bolsonaro já confirmando aí a isenção dos tributos do diesel e do gás de cozinha no começo da semana, então aumentando, como bem disse ali o Jean, o imposto sobre o setor financeiro, então aumento da CSLL sobre o setor financeiro aí para cobrir essa isenção do imposto sobre os combustíveis. Então foi um balde d'água aí que o Bolsonaro jogou mais uma vez no incêndio aí desses combustíveis subindo muito pelo dólar e pelo preço mesmo do petróleo internacional, e a Petrobras apenas repassa isso, né? Então o problema nos combustíveis mesmo é os tributos aí entre estados. Então o combustível que sai a 2 na refinaria chega a 5 no posto, né? Então agora, inclusive, esses tempos o Bolsonaro até ditou uma medida aí para ser obrigatório que os postos mostrem quais são os impostos que está dentro da gasolina, né? Então é uma atitude contra os governadores aí, e agora os governadores vão ter que sentir essa pressão e vão ter que talvez abrir mão de uma arrecadação que é muito importante também para cada estado, uma das maiores, né? Então
é um cabo de guerra bem complicado. Mas então, sobre a PEC emergencial, a semana começou, que vamos entender o que é essa PEC emergencial, né? Ela é basicamente uma regra para estados de calamidade, né? Então, regras fiscais para o Brasil para a gente não começar a gastar demais ou acontecer alguma coisa. Então, a PEC institui estado de calamidade, que, que, que seria as condições para o Brasil poder gastar mais do que arrecada, basicamente, né? Depois do teto de gastos lá, o Brasil não pode mais gastar do que gastou no passado, mais a inflação. Então, como foi feito ano passado e vai ser feito agora para o auxílio emergencial, essa PEC define quando que a gente vai poder gastar mais do que está previsto. Então, quando que a gente vai poder pegar crédito extraordinário para gastar em algum lugar, né? Porque até então, qual que era a regra? Bom, vamos gastar tantos bilhões com o auxílio, nós temos que dizer de onde que vai vir. Ou vai arrecadar mais, ou vai movimentar a economia, vai entrar mais imposto, ou nós vamos deixar de gastar desse lado aqui. Então, como não tinha essa opção agora para o auxílio, foi editada essa PEC, estado de calamidade ou estado de guerra, e aí ficou, única coisa de fora da PEC que eles tiraram do teto de gastos é esse auxílio emergencial, né? O que queria o PT ali, com alguns destaques ali, era colocar, além desse auxílio emergencial, o Bolsa Família de 2021 também fora do teto de gastos. Aí o mercado já não gostou, por isso mesmo, né, a Bolsa começou a semana muito mal, porque até o Bolsonaro já tinha concordado com essa questão do Bolsa Família fora do teto de gastos em 2021. Então, aí na quarta-feira, quando o Lira falou, bom, o Bolsa Família fica dentro do teto de gastos, aí foi um alívio, a Bolsa deu aquela porrada para cima, né? Então, o que aconteceu? Foi aprovada a PEC com essas medidas, aprovado até 44 bilhões para se gastar com esse novo auxílio, então a projeção aí que sejam 4 meses de R$250, né? E criam mais algumas regras, por exemplo, quando os estados estiverem endividados em até 95% do seu PIB, aí vão ter alguma regra que não pode mais subir salário, não pode mais contratar ninguém. Então, uma PEC que veio aí para dar mais uma organizada aí na questão fiscal do Brasil e também isentar o governo Bolsonaro aí da regra de ouro, né, que é aquela questão que, inclusive, a Dilma tomou impeachment, responsabilidade fiscal aí, para ele poder gastar esse dinheiro do auxílio sem cometer crime de responsabilidade, né? Então, passou agora no Senado, terça-feira vai para a Câmara uma discussão e votação da admissibilidade, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça, que geralmente todo projeto primeiro vai para essas comissões para depois ir para o plenário, né? Como é algo emergencial, vai passar primeiro no plenário para a votação da admissibilidade e provavelmente na quarta-feira já vai para o plenário para ser aprovado aí, pelo que está sendo levantado, não vai ter muito problema aí na Câmara, porque parece que já tem o apoio suficiente. Então, PEC emergencial é isso aí, vai ter auxílio emergencial de novo e foi definindo mais algumas regras que, no final das contas, vai ser muito bom para a gente também. Então, essa fase nós estamos passando aí, essa instabilidade e vamos ver o que mais que aconteceu. Balanço comercial, saiu a balança comercial de fevereiro, então nós exportamos 16,18 bilhões de dólares e importamos 15,03, então um saldo de 1,15 bilhões positivos em fevereiro. Em 12 meses nós estamos com 50,3 bi positivos. Isso é muito bom, uma notícia boa aí. E os lockdowns agora que estão voltando, né? Vários governadores, desde a semana passada a gente já falou sobre isso, mas agora São Paulo, que é o maior estado aí da América Latina, decretou lockdown. Amanhã começa de 6 a 19 de março aí, então é algo que vai dar o que falar, porque inclusive hoje já teve protesto estavam esperando uma greve dos caminhoneiros por causa do preço do combustível, mas o que aconteceu foi que os caminhoneiros foram para a rua hoje lá em São Paulo para protestar contra o lockdown. Então, isso aí vai pegar fogo semana que vem também, com certeza, e no final da semana nós vamos estar aí para comentar. É isso aí, Júnior. Boa, Heber, beleza. Ficou bem claro essa parte de PEC emergencial, o que é, como funciona, o que traz de risco o Brasil. Então, faz todo sentido a gente ter esse alinhamento político-econômico para o nosso crescimento, não assustar nossos investidores com debandada de dinheiro daqui de dentro.
Falando um pouquinho que a gente não comentou também, saiu o PIB, né? O PIB do Brasil em 2020 ficou em menos 4,1 de queda. A queda, segundo o Boletim da Focus, divulgado dia 11 de janeiro, se eu não me engano, era de queda de menos 4,37. Então, caiu menos do que esperado, isso é favorável. A gente sabia que não ia terminar positivo, já não ia terminar jamais, mas terminamos pelo menos uma queda um pouco menor. E vamos ver se a projeção... considerar, né, Júnior, as 10 maiores economias do mundo aí, que nós até então estávamos nessas 10 maiores, né, nós somos o terceiro aí, só perdemos para a China, que foi a única positiva no mundo praticamente, e os Estados Unidos caiu 3,2, alguma coisa assim. Então, pô, a Europa caiu bastante, aí, cara. E fomos também a economia que mais colocou dinheiro, né? E também fomos o país que mais colocou dinheiro na economia nessa questão de auxílios, né? Subsídios, enfim. Dos países emergentes, a gente foi o que mais chegou a injetar dinheiro. Então, uma coisa meio fora do normal, de acordo com o tamanho do nosso país, com a situação financeira. Mas eu acho que foi humano essa parte, essa questão desse recurso. E um resultado bem positivo, né? Ajudou bastante. Apesar de ser negativo, o resultado é positivo. Não, tá beleza. Gente, é aquilo que eu estava falando. Imagina, desligaram a economia brasileira por 2 meses, né? A economia, né? São Paulo ficou fechado por quase 2 meses, a maior economia, né, do país. Então, realmente pensar que a gente passou por tudo que a gente passou e chegar no fim do ano, fim de 2020, óbvio que a gente saberia que ia ficar negativo, mas todo mundo pensava no pior, né? Eu acho que não foi tão ruim assim. Eu acho que isso realmente mostra o poder que a economia brasileira tem para superar a crise, né? Sim. Isso já tá na veia, né? Já tá na veia do brasileiro isso aí. O FMI estava projetando quase 10% de queda, né? Então eu acredito que o Brasil contornou muito bem aí com todas as atitudes tomadas aí pelo governo. Cara, às vezes menos é mais, né? Uma vez já me disseram isso e realmente faz sentido. Às vezes menos é mais, a gente caiu ali, mas de outro lado a gente foi bem positivo, a gente conseguiu, se sobressair, como o Eber falou, ser uma das cabeças ali que menos caiu no mundo. Então, faz sentido. Então, depois a gente vai dar uma conversada sobre essa questão de Covid, parada, lockdown aí, ver a opinião de vocês, o que vocês acham para tentar solucionar o mundo e tentar melhorar um pouco a questão do Brasil. Mas vamos ver agora o negócio, aquele fundo de caixa, que é a piadinha de toda semana, todo mês, cara. Vai ser a mesma piada durante anos, cara. Vai até ficar sem graça, ninguém mais ria, mas vamos falar de fundo imobiliário. Gabriel, dá um briefing aí que rolou em fevereiro de fundo imobiliário, qual é a perspectiva para março, algumas tem aí bastante subscrição também, tá aparecendo de vez em quando algumas subscrições. Tá fazendo sentido? Não tá? Dá um feedback pra gente. Bastante subscrição para esse mês. Esse mês agora, de março, já adiantando essa parte, já que tu comentou, estamos com 14 subscrições acontecendo no momento. Sem contar aí as que podem aparecer ainda para metade aí do fim do mês. Mas vamos lá, falando de fevereiro, o IFIX fechou com 0,25, então o índice de fundos imobiliários fechou com 0,25 de alta. Em janeiro já tinha subido 0,32, então o índice está indo bem nesse ano de 2021 por enquanto. Tá? Falando dos setores em si, os 2 melhores setores foram os setores de CRI e de galpões logísticos, né? O setor de CRI subindo 2,54%, que são os fundos de papéis, e os fundos de galpões subindo 0,71%. Na ponta negativa, temos os fundos de lajes corporativos e de shoppings caindo 2,70%, cada um mais ou menos, muito por consequência dos novos lockdowns e as novas medidas que estão acontecendo nos estados. Tá? A B3 anunciou a criação do IFIX-L agora. O IFIX-L é um índice composto pelos 51 ativos mais líquidos do IFIX, né? O IFIX tem 87 ativos, tem 87 fundos imobiliários, agora criaram o IFIX-L, que são apenas 51 ativos, os 51 ativos mais líquidos. Então, isso foi um marco interessante aí para se pontuar no mês de fevereiro sobre os fundos imobiliários. Nos destaques dos fundos de laje, os 3 fundos que mais rentabilizaram foram o Vinci Logística, GGCR e LVBI, os 3 de logística, né? E na ponta negativa, os 3 que mais caíram foram HSML, XPML e MOL, os 3 de shopping. Tá?
na questão dos fundos de papel, que engloba fundo não só de recebíveis, mas fundos também FOFs, né? Os fundos de fundos também são considerados fundos de papéis. Nas 3 maiores altas tivemos Iridium subindo aí 11,37% no mês de fevereiro, grande Iridium, mas um detalhe legal de pontuar é que hoje, no dia de hoje, o Iridium caiu 10%, tá? Seguido por REC, o antigo UBS, e MGFF, o único fundo de fundos ali entre esses 3 primeiros do fundo de papel. E na ponta negativa, RBRF, XPCI e HFOF. Então, 2 de papel e 1 de crédito, certo? Falando um pouquinho agora da carteira da XP. Vamos lá. A carteira da XP teve uma leve movimentação ali, nada em questão de setor, então a distribuição dos setores continua a mesma, 35% em fundos de recebíveis, que continua sendo a aposta para o mês de março, 27,5% da carteira em ativos logísticos, 20% em lajes corporativas, 17,5% híbrido, e a carteira da XP continua zerada com shopping e fundos de fundos. Como eu já tinha passado no mês anterior, a XP continua muito pessimista aí com o setor de shopping. As 2 trocas que tiveram na carteira foram trocas relativamente simples. Saiu o fundo XPLG, então o fundo de galpões logísticos da XP, e entrou o fundo PATL, que é o fundo de galpão logístico da Pátria. O XPLG tinha 5% da carteira, o Pátria entra com 5% da carteira. E também saiu o fundo de recebíveis HGCR, que também tinha 5%, para a entrada do fundo de recebíveis da RBRR. Então, o RBRR também entrou com 5%. Então, uma troca ali, a gente acredita que mais pela justificativa da XP, que tanto XPLG como HGCR já tinham chegado ali nos patamares de preço-alvo que eles tinham imaginado. Então, XP teve essa mudança na carteira, fechou o mês de fevereiro com 1,5% de rentabilidade. Então, a carteira da XP foi muito bem nesse mês de fevereiro. Júnior. E, Gabriel, nós demos uma cornetada mês passado que a XP tinha deixado os shopping de fora. Como é que foram os shopping esses meses aí? Foi bom ou foi ruim ter ficado de fora? Por enquanto, a XP acertou de ter deixado o shopping de fora dos ativos da carteira ali de fundo imobiliário, por enquanto, né? Mas a própria XP já comentou que é questão de tempo para voltar para a carteira, o setor de shopping. Eu acho que a XP ela não se apega nem um pouco em mudar essa carteira de fundo imobiliário. Então, daqui a pouco, quem sabe, a gente vê aí um shopping entrando na carteira da XP. Show de bola. Lembrando que fundo imobiliário é um ativo de bolsa, né? Então, essa questão de cair, é bom, é ruim, não faz... Mercado, às vezes, o valor dele não condiz ao fundo que é. Pode ser uma porrada de gente vendendo e trazendo o preço para baixo ou para cima, independente de como é que for. Lembra aí, tá fazendo a média de alguns dividendos, tá pagando 0,55, 0,60, 400% CDI ao mês de dividendo. É um dividendo legal, cara. É um lugar que tu recebe sem imposto de renda. Então, às vezes, quem tem apartamento alugado aí, se for comparar com o fundo imobiliário, cara, tu dava esse papo, por que eu tô esse apartamento alugado? Quando não tem inquilino mesmo, cara, aí tu te abraça, tem que pagar as coisas e reforma. Então, o fundo imobiliário, como muita gente diz, não é tão conservador assim, é um ativo de bolsa, a gente sempre ressalta para todo mundo que ele é um ativo de risco, mas por ser ativo de risco, não é um ativo ruim, é um ativo bom, que a gente sempre gosta de comentar e colocar. E na hora de vender também, né? Na hora de vender dá diferença, né? Vai vender teu apartamento, vai demorar uns 3 meses para pegar o dinheiro na mão. 3, cara. O imobiliário é D2, é D1, D2 já era. Cara, o meu tá venda faz 1 ano e meio. Um ponto legal ali é o próprio Iridium que a gente comentou, né? Um fundo que foi destaque aí nos últimos meses, todo mundo comprando o Iridium de olho fechado, porque ele só subia e porque fundo imobiliário não tem muita volatilidade. As pessoas acham que fundo imobiliário tem volatilidade também. Caiu 10% em um dia, é bastante volatilidade, né? Então, viu que não é reserva de emergência, Júnior. Não.
A gente brinca, cara, mas tem gente que fala isso, tá? Então, assim, eu vou fazer sempre essa brincadeirinha, porque de vez em quando tem alguém de novo ouvindo isso aí, vai É ficar ligado, bom. pô, não é reserva de emergência mesmo, isso aí, os caras tão me A zoando, não, é gente vai. verdade, não é reserva Não de tem emergência. problema, não tem problema avisar sempre, né? Mal não vai fazer. Não vamos errar pelo excesso, como já dizia o velho deitado, vamos dizer assim. Cara, Exatamente. vamos falar sobre ações agora, Rafa. Resultado de empresa aí direto, bombando. Aí tem umas que sai resultado positivo, a empresa cai. Tem umas que sai mais ou menos, a empresa sobe. O que aconteceu aí? Dá um briefing do que tá rolando no resultado, como é que estão as questões da parte de renda variável aí no Brasil, perspectiva. Ontem tivemos uma live bem legal com o Felipe Irai, gestor do Dália, que creio que o Rafa vai usar alguns termos que ele usou aí, às vezes ontem na palestra, ficar um pouco mais fácil. O cara tem uma didática sensacional. Para quem não sabe, vai subir no podcast hoje ou amanhã, e no YouTube também essa palestra, essa livezinha para quem quiser ouvir. Tá contigo na mão aí, Rafa, toca a ficha. Fechou. Realmente excelente ontem o evento. Então o pessoal acompanha lá no YouTube, vai estar disponível. Mas falando aqui dos resultados, mais de 70% das empresas do Ibovespa então já reportaram seus resultados. Desses 70%, mais de 60% veio acima do consenso. Então, pegando aí o consenso do mercado como um todo, mais de 60% dessas empresas surpreenderam. Então, é que nem o nosso PIB surpreendeu caindo menos, as empresas ou elas caíram menos que o esperado ou até lucraram mais do que o esperado. Então, bem positivo essa temporada de balanços. Apesar de tanta volatilidade, né, a gente está vendo muita volatilidade na Bolsa, mas os fundamentos vindos do ano passado aí estão sólidos. Falando do setor de varejo, então, lojas americanas e B2W reportaram um balanço ontem, vieram levemente abaixo da expectativa. Na verdade, para a XP já estava em linha, mas se pegar o consenso do mercado, vieram um pouco abaixo. O lucro das lojas americanas ficaram em 400 milhões nesse ano, e pegando no ano passado, ficou em 394 milhões. Então, praticamente em linha. O GMV, que é o quanto ela está vendendo no marketplace dela, quanto o Joãozinho aqui de Itajaí está vendendo para o cara lá de São Paulo, cresceu 18%. Então, a plataforma dela de vendas, o marketplace dela está crescendo, né? Lembrando que ela ainda tem uma presença muito grande de lojas físicas e ela teve o resultado afetado porque 11% das lojas dela foram afetadas com restrições, então não podendo abrir e tudo mais. Falando da B2W, ela conseguiu reverter o prejuízo, então ela ficou com 16 milhões de lucro no quarto trimestre. Já no ano não foi tão bom, ficou com 210 milhões de prejuízo, né? Mas lembrando que a Lojas Americanas ela é controladora da B2W e tem uma fusão em curso aí, então tudo leva a crer que elas já estão estudando, né? Como é que vai ser essa fusão. Já saiu matéria aí na mídia falando que a Lojas Americanas ela é a dona e a B2W é a controlada. Porém, pode ser que a B2W incorpore as lojas americanas e se beneficie fiscalmente, porque ela tem um histórico de prejuízos acumulados, ela pode se beneficiar abatendo de impostos lá na frente. Então, a B2W incorporaria as lojas americanas por conta desse benefício fiscal, né? Então, é nisso que o mercado está de olho e ambas estão com recomendação de compra aí pela research da XP, tá? Lojas americanas está com preço-alvo de R$ 36,00 e B2W com R$ 121,00. Então, tem um upside aí nessas ações. Para pegar um contraste ainda no varejo, teve também Via Varejo soltando o resultado, vieram com 336 milhões de lucro no quarto trimestre, e se pegar o ano... Alegria do Gabriel, ó. O sorriso do Gabriel. Pois é, cara, comemora aí. Eu tava disfarçando aqui, pô. E no ano ela lucrou 1 bilhão, então revertendo o prejuízo de 2019, que era de 1,4 bilhão. Então, assim, a estratégia o ano foi muito bom, né? Por conta dessa pandemia, o pessoal comprando online deu um impacto muito bom para a Via Varejo. Ela que pegando ali aquele indicador, o GMV, cresceu
106% no ano. Então, o marketplace dela cresceu 106%. E ela se encontra com recomendação neutra pela XP, mais o preço-alvo é de R$20. Então, tem um bom desconto aí, se for pegar preço-alvo e preço de mercado dela. Tá? Então, e Magazine Luiza vai estar soltando o resultado na segunda-feira. Falando um pouquinho, então, de empresas que vão pagar bons dividendos sobre os seus resultados de 2020, o pessoal gosta de dividendos, Minerva vai soltar aí, vai pagar bastante dividendos, isso em função do lucro dela. Ela fechou aí o quarto trimestre com 114 milhões de lucro e pegando no ano 697 milhões de lucro, revertendo um prejuízo de 2019, tá? Bom, o Júnior pediu para não entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas, assim, ela conseguiu reduzir a desalavancagem dela. Então, se pegar um indicador lá, só para citar aqui, quem é mais curioso vai dar uma pesquisadinha, o EV/EBITDA, que tem como função medir a alavancagem operacional da empresa, ela está com 2,4. E segundo o estatuto dela, se estiver abaixo de 2,5, ela deve distribuir no mínimo 50% de dividendos referentes aos lucros dela. Tá? Então, 50% do lucro deve ser distribuído em dividendos. E isso vai dar mais ou menos um dividend yield de 11%, tá? Sobre o exercício de 2020. Então, um dividend yield bem relevante. Outra pagadora de dividendos, e aí a gente já falou aí do setor há um tempo atrás, é a Vale. Né? A Vale, ela reportou um lucro em 2020 de 26 bilhões, né? Um lucro bem expressivo. No quarto trimestre foi de 4,83. Então, assim, já falando um pouco do que a gente falou há dois meses atrás aí, o preço do minério de ferro ele segue muito valorizado, né? Muito apreciado. E, por conta disso, a Vale se beneficiou, trouxe bons resultados. O dividend yield dela para o ano de 2020 vai ficar em torno de 13%. Tá? Então, quem tinha ações da Vale até hoje vai ter direito ao recebimento de dividendos de R$ 4,26 por ação. Tá? Fora o que ela já tinha pago lá, que era R$ 2,41 por ação. Então, vai ter bastante dividendos aí para os acionistas da Vale. Falando um pouco de consumo, hoje a ação que subiu bastante forte, estava aí subindo 5%. A Natura, ela reportou um bom resultado, né? Ela está dentro de uma das carteiras que a gente trabalha aqui na Renda Variável, ela tá nessa carteira. Apresentou uma receita líquida de mais de 24% nesse último trimestre. E no ano, ela apresentou 177 milhões. Tá? Já em 2019, ela estava com prejuízo de 176 milhões. Então, isso é impacto da fusão que ela fez da incorporação que ela fez da Avon, né? E de uma outra empresa do grupo, que é a The Body Shop, que também vem apresentando ótimos resultados. Falando então, outro fato importante aí que aconteceu na semana foi o spin-off de Pão de Açúcar e Açaí, né? O pessoal aí ficou se perguntando, caramba, tá derretendo as ações de Pão de Açúcar, tá caindo aí 70% e Açaí subindo 400%, o que tá acontecendo? Então, o que aconteceu aí, na verdade, foi a cisão de duas empresas que eram uma só, né? Antes era unicamente Pão de Açúcar e o conselho de administração, no ano passado ainda, ele optou por fazer a cisão das duas empresas, o que nada mais é dividir as empresas, né? Então, agora, o acionista de Pão de Açúcar lá atrás, hoje ele tem ações de Pão de Açúcar, valendo menos, porém ele tem também a de Açaí, né? Então, ele continua tendo a mesma posição que ele tinha nas empresas, porém agora ele consegue negociar separadamente. Então, imagina que antes ele tinha Pão de Açúcar e era obrigado a ter Açaí junto, né? Hoje ele consegue tomar a decisão se ele quer estar posicionado em Pão de Açúcar, estar posicionado em Açaí. Então, hoje elas negociam separadamente na bolsa. E o que aconteceu com elas, então, foi simplesmente um movimento de ajuste entre as duas ações, tá?
E ainda falando de resultados, a B3 reportou aí um lucro bastante alto, então de 4,2 bilhões no ano de 2020. Foi um crescimento de 53% se comparado ao ano de 2019. Então, mesmo com toda essa crise no ano de 2020, a B3 ela não sentiu isso aí, né? Muito pelo contrário. Teve muito lançamento de oferta na Bolsa, o investidor vem mais para a Bolsa, né? Então, já estamos aí em 3,5 milhões de investidores, né, de CPFs na Bolsa. Se a gente pegar uma média aí de 3, 4 anos atrás, eram apenas 500 mil investidores. Então, a B3 vem surfando muito bem essa onda. Por aqui, o que eu tinha separado aí sobre as ações, sobre as principais ações aí e mais recentes, é isso aí, Júnior. Pô, Rafa, valeu aí pela dica. Até ia falar para ti da pecada aí da açaí. A açaí não vende açaí, tá? Só para quem tá pensando aí, não vende só açaí. Então fica ligado aqui. O pessoal fala, açaí. Até apertaram acho na rádio semana sobre isso. Então não vende só açaí, é um atacarejão aí. Então estão somando aí, eu acho que alvo delas em 103 cada uma, se eu não me engano. Então não se apavore com a queda, que é normal, é factível, é de mercado isso acontecer. Só passando uma informação então atualizada, realmente era 103 para Pão de Açúcar, mas agora eles emitiram, a XP, né, a Research da XP emitiu um novo relatório já atualizado, então com o preço-alvo de pecar de R$28, tá? Então o Pão de Açúcar R$28 e açaí R$120. Tá? Boa, Rafa, já atualizou aqui. Tô pegando aqui o Bovespa certinho no dia, tá? Hoje nosso índice fechou em alta de 2,31, pô, 115.301 pontos, chegamos a bater 115.503, mas fechamos 115.301, uma alta bem significativa, 2,31, e na semana acumulamos uma alta de 4,78. O dólar aí fechou, que eu não tô com o dólar aqui ativo agora na hora, mas a hora tá 5,68, patamar aí que não víamos desde o mês de novembro, eu acho, esse dólar tão alto, então... Olha, a Bitcoin subiu um pouquinho também, não tanto assim. Mas vamos lá para a gente já fazer o nosso encerramento. Só um feedback. Hoje eu até comentei no nosso Morning Call no podcast. Sei a opinião de vocês sobre esses lockdowns que estão tendo na questão da economia. Eu ouvi bastante coisa aí. Tô período de quarentena em casa também para ver se não tem nenhum tipo de sintoma. Tive contato com pessoas que tiveram Covid. E separei para escutar bastante esses dois lados da moeda, a parte da economia, a parte da saúde. E, cara, teve cara, acho que foi no jornal, foi aqui no NSC-TV, alguma coisa assim, o cara falando que os dois realmente andam juntos, tá? Economia e saúde. Tinha que achar um mínimo múltiplo comum no meio dos dois ali, para poder dar andamento. Então, acho que a vacina vai ser crucial, não adianta a gente fechar e ficar parado. O pessoal, infelizmente, brasileiro consegue dar o jeitinho, vai aglomerar nos cantos, em casas. Não tem força policial ou de qualquer outra forma para poder fiscalizar as casas, não tem como, vai ter que ser a partir de denúncia, tem gente que não denuncia, mas a situação nossa também é difícil, questão de UTI, questão de leito no Brasil inteiro, a gente está passando por um pico aí maior do que o de março do ano passado, e então eu acho que antes de pensar em fechar tudo aí 100% novamente, a gente deveria pensar a maneira mais rápida de vacinar a população, dar um jeito de vacinar isso aí. Tava vendo um monte de fraude, não sei onde é que foi o interior de São Paulo, tava vacinando gente lá que não morava no mesmo bairro, na mesma cidade. Cara, tá foda, assim. Queria ver a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham que é essa ideia. Acha que fechar vai fazer sentido? Eu acho que fechar vai fazer sentido um tempo, só para dar uma segurada e a UTI dar uma liberadinha, assim, sabe? Dar uma paradinha. Depois disso, cara, para mim é só vacinação, porque não tem outra maneira. Os Estados Unidos vai vacinar todo mundo até maio, segundo as expectativas do Biden, né? Todos os adultos, na verdade, né? Consequentemente, vai ser quase a imunização em rebanho, porque quem tá na rua não pega para capar, então tá indo. Só antes da gente encerrar, quem quiser comentar sobre isso, faz uma opinião pessoal aí pra gente ver se a minha tá certa. Que ninguém tá certo, ninguém tá errado, né? Cada um tá vivendo de acordo com a sua situação e com o seu dia a dia. Se eles atrapalham ou não atrapalham. Foi legal essa semana também que o Bolsonaro anunciou aí a compra de 100 milhões de doses da Pfizer e mais 22 milhões de doses da Johnson, e parece que vão chegar até maio. Então, pô, a gente já tem aí umas 7, 8 milhões de pessoas vacinadas, mais
125, nós vamos para 130, 140 aí perto de maio. Então, pô, nós já vamos 50%. mais da metade da população, né? Então, eu acho que nós já estamos num caminho legal aí, apesar daquela euforia, pô, o presidente não comprou vacina, estamos atrasados na vacina. Apesar disso, eu acho que agora vai ter uma oferta muito grande de vacina aí no mercado, então o problema é meio comecinho mesmo, que as primeiras doses são mais disputadas, mas acho que agora a gente vai conseguir entrar nessa linha aí e questão de lockdown é estado para estado, né, cara? Tem estado que está sem lugar na UTI e não tem como a gente condenar também. Eu acho muito negativo um lockdown, principalmente para a economia, para tudo, mas às vezes não tem muita opção do que fazer, né? Tem que dar uma segurada do jeito que dá. Então, eu acho que é legal que isso fique no município, no estado ali, e cada um tome sua decisão. Eu particularmente acho que assim a questão do lockdown continue e vai continuar sendo um tema bastante polêmico, né? Porque o lockdown ele é necessário para a saúde, mas não é bom para a economia. E tem um tema bastante polêmico sobre essa questão do essencial e não essencial, né? A gente vê que tem um viés muito político, não tem nada científico, né? E tudo que está acontecendo agora, na minha opinião, é tudo um reflexo de uma irresponsabilidade de governos, tá? Minha opinião, porque deixaram muito soltas as coisas no carnaval, final do ano, então tá vindo a conta disso aí, né? E aquela grana toda que foi injetada aí nos estados, para onde elas foram, né? Cadê os hospitais de campanhas que eram para ter sido criados, né, nesse período todo? A gente poderia não estar tendo esse tipo de problema agora com essa, sei lá, que onda que a gente está agora, terceira, quarta, quinta, sei lá. Então, assim, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo agora, cara, é fruto de uma irresponsabilidade, inconsequência e incompetência também dos nossos governantes, tá? É a minha opinião. Agora, de fato, o lockdown ele é importante, eu acho que para conter esse avanço, mas infelizmente, cara, a gente tem toda essa consequência horrível que acaba causando na nossa economia, cara. É uma responsabilidade compartilhada, na verdade, né? Pô, Sim. Presidente, governador, prefeito e a população em si também, que agora relaxou demais e deixou chegar nesse nível, né? Então, acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de consciência e tentar ajudar. E com relação ao impacto do lockdown, imagina nos comerciantes, né? Eles não são grandes companhias, como a gente estava falando aqui, de Via Varejo, lojas americanas, que aproveitaram esse momento para estar expandindo o horizonte, esse meio de acessar os clientes digital, né? Claro que, assim, é o caminho, eles devem estar se reinventando, mas tem muitos comerciantes que vão ser afetados porque eles não conseguem ainda vender esses produtos de forma digital e, pô, ficar com o seu comércio fechado ali para um ano que já foi muito ruim por não ter conseguido se adaptar. E agora, de novo, tá fechando, o impacto é muito maior nessas pessoas, né? Então, realmente, o lockdown Estavam se recuperando, né, Rafa? Estavam saindo ali do sufoco, pô, agora eu vou, pau, voltou de novo. Exatamente. Então, o lockdown para essas pessoas aí vai pegar de jeito, vai quebrar negócio. Então, eu acredito que não é o caminho lockdown total, né? É realmente para conter a transmissão em massa, né? Mas não pode ser essa solução aí por 2 semanas, 3, um mês, né? Vai quebrar muita gente. Cara, é aquele efeito cascata, né? A gente fala aí, tá falando de grandes companhias com lucros gigantescos, com um nicho de clientes de milhões de clientes, mas assim, minha esposa tem um comércio também em Tubarão, então assim, o comércio é aquele negócio, se tu às vezes fechar a tua loja, tu não vende, não paga o funcionário não compra no mercado, não compra o distribuidor, não compra da BRF, e vai chegar num ponto que vai impactar, claro. Ele é gradativo, é pequeno, vai demorar algum tempo, teria que ficar fechado, sei lá, 3, 4 meses para impactar no lucro de uma BRF, assim, o negócio de chegar a parar de comprar, eles não ter mais esse tipo de venda e tudo mais. Mas são pontos. Aí tem pessoal da área de eventos que está chateado pra caramba, concordo com eles, são um ano e pouco aí parado praticamente. Mas como o Jean falou, acho que realmente foi um afrouxamento aí nas épocas de festas que a gente teve. Como a gente fala, cara, como ninguém pegou, pô, não peguei ainda, não tive nenhum resultado positivo sobre isso, graças a Deus, mas assim, enquanto tu não tem ninguém perto ali, tu fica mais de boa, tá ligado? Assim, pô, beleza, tá assim, tu concorda, mas quando vê assim, às vezes, pô, faltar UTI, cara, tu não tem, pensa bem, se a gente tiver algum problema de saúde agora, cara, que a gente precisa de uma UTI, uma coisa à parte, um acidente de carro, de bicicleta, de moto, de qualquer outra coisa, não tem, cara.
Então, assim, tem que torcer além assim, ó, de ter UTI para quem tá com Covid e torcer para ter para que cirurgia de emergência, cara, todo mundo precisa de UTI depois e não tem, entendeu? Então, as cirurgias eletivas estão passando. Então, assim, é um colapso muito grande. Como o cara falou assim, economia e saúde andam juntos. Então, a gente tem que dar uma olhada, porque assim, se a gente ficar num colapso de saúde, pô, o mundo vai olhar, que isso, pô, o Brasil tá num colapso aí gigantesco, mas vamos torcer. Teve algumas falas do presidente Bolsonaro essa semana sobre isso, que foi desnecessário de falar sobre as questões de mimimi, questões de que o pessoal tem que morrer, é normal, é da vida, e, pô, é uma situação difícil, cara. Ontem foram 1.840 famílias que dormiram sem um parente, acordaram sem um parente hoje, e estão passando por um sofrimento desse. Então, assim, eu acho que no momento delicado desse, vale a gente medir as palavras, porque nem todo mundo está passando pela mesma situação. Tem uns que estão preocupados com a questão do lockdown, tem outros preocupados com a questão de saúde. Então, assim, se eles não têm saúde, não dá como trabalhar também. Então, tem vários pesos e várias medidas. Se a gente for falando sobre isso, a gente vai tocar a noite inteira. Mas vamos descontrair um pouco, trazendo a parte de curiosidades agora que sempre teve. O Gabriel queria falar, queria dar a opinião dele. Puxa aí, Gabriel. Júnior me cortou, pô. Pô, desculpa, cara. Desculpa. Não, cara, só falar que não é só questão do carnaval. Acho que foi o verão todo, né, cara? A população avacalhou, né, nesse verão aqui no Brasil. E acho muito complicado isso de ficar apontando culpados quando praticamente ninguém fez a sua parte, né? O verão foi festa e praia e todo mundo vivendo normal, então é muito fácil agora ficar apontando culpado, mas na verdade todos nós temos culpa. Cara, é engraçado, eu li essa semana, li uma reportagem, uma coisa que a gente tem esse grande problema, né, o ser humano, de sempre procurar o culpado de alguma coisa. A gente não pode acontecer nada para acontecer, a gente tem que achar um culpado de alguma coisa. Não, quem foi o culpado? Foi o fulano tal, beleza. Então, assim, quem foi o culpado? Pô, não foi, assim, no fundo, não foi o presidente da República que foi o culpado. Quem saiu não foi ele, foi todo mundo que saiu na rua. Mas algumas atitudes, ele, por ser o representante do país, ele teria que ter algumas posturas diferentes, mas acho que cada um fazendo sua parte, procurando fazer a sua parte, faz sentido. Agora, falando do... Gabriel, desculpa te interromper aí, cara, que às vezes não aparece aqui, eu tô com outra tela aberta aqui, então acabo interrompendo. Mas falando assim, eu sempre trago algumas curiosidades. Teve um caso de um corretor da Bolsa de Valores de Tóquio. Cara, ele fez uma cagada gigantesca, cara. Ele ia vender uma empresa, você chuta depois o valor, né? Mas não dá para chutar, vai ser só uma coisa assim. Ele tinha 610 mil ações de uma empresa, certo? E ele ia vender pelo valor X ali e tal, ok? De yen, que dava $5.000. Ele vendeu, ele errou, cara. Ele botou 610 mil ações para vender a 1 yen. Ele errou a ordem, tipo assim, é para vender a 50, ele botou a 1. Cara, tentaram reverter isso tudo na Bolsa de Tóquio, acho que foi em Cara, não diz o ano aqui, mas a imagem é um pouco mais antiga, tá? Então, acho que pode ser que tenha um tempo atrás. Cara, o prejuízo foi de 225 milhões de dólares, cara. Por um erro de digitação, cara. Então, o famoso dedo gordo, né? Nesse cara, caso, eu acho que o push saiu barato agora aí. Meu Deus do céu, cara. Esse cara deve ter ficado apavorado, cara. Não sei nem se tá vivo, né? Já morreu, eu já ia falar, já morreu, cara. Naquela região lá ainda. Não sei como é que funciona. Como é que colocaram 610 mil ação na mão desse cara, né? Cara do céu. Mas é engraçado assim, ó. Vamos lá, muitas pessoas usam hoje o celular, todo mundo usa o celular, né? Óbvio, mas assim, eu sempre alerto meus clientes que estão fazendo boleta pelo celular, assim, cara, você está dirigindo, não boleta, tá? Para um pouquinho, olha, compra, venda, número e valor. Porque às vezes tu tá dirigindo ali, o pessoal tá tudo dia andar com o celular na mão. Cara, se vender ao lugar de comprar, dá para reverter, mas se tu vender uma porrada e não conseguir cobrir depois, cara, você fala assim, se tu botar se tu vender, claro, tem questão de margem e tudo, não vamos entrar no mérito disso, que vai puxar margem, vai não permitir. Cara, mas o que tu botar vai aceitar. Se tu botar para vender vale na verdade, é melhor tu errar na compra do que tu errar na venda, né? Não, hoje, até falando de contrato aí futuro, tem o limite de 500 contratos para você negociar hoje na XP, né? E eles limitaram justamente por causa do fat finger, né? Do dedo gordo.
Já aconteceu da pessoa tentar vender, sei lá, ela ia vender 250 e vendia 2.500. Então imagina só o que não causava no mercado isso, né? Movimentava o mercado e por causa de um erro de digitação. Então hoje eles limitam isso e a pessoa não consegue vender mais de 500 contratos por segurança. Cara, é um risco bem grande. O Rafa passa aí na mesa de renda variável diariamente, mas sei que o Rafa não tem o dedo gordo. O é bem magrão, bem alto, o dedo bem fino, assim. Acho que o teclado até fica grande para ele. Faz mais ou menos assim com os braços para poder digitar os números ali, então tá tranquilo. E agora vamos pro nosso bolão. É revisado 5 vezes e ainda dá medo de errar. Que bom, cara. Continue assim. Nunca o excesso de confiança traz erro, tá? Então, assim, quando a gente tá muito confiante no negócio, a gente acaba errando de bobeira. Agora, falando o seguinte, cara, eu vou contar pra vocês, tá? Eu consegui, de forma até, eu acho que lista, o contato do pai de santo do Jean. Então, essa semana eu consegui acertar aí o Ibovespa. Então, eu consegui, foi difícil conseguir, tá? Foi difícil, o Jean. Acertou mesmo? Nós estávamos numa briga boa, né, Júnior? Estávamos numa briga boa, mas Olha infelizmente só. eu vou dizer para ti que dessa vez eu venci, tá? Então, No desculpa mês aí, que ó, vai- até vou sair daqui Mas a assim, pouco. ó, eu não participei semana passada, né, amigo? Então, Verdade. Assim, mas Qual que foi o teu, conta Júnior? Qual que foi o teu palpite? o que conta conta é o agora que tá pra no eles que eu te bolão. falei, ô Júnior. Ô, Júnior, agora conta pra eles que foi eu que te falei. O Jean ligou na segunda-feira assim, ó, bota lá, na sexta, não vou participar, bota lá 115.100, porque eu acho que essa é a bolada da vez, tá? Não, mentira, não falou nada. Chutei picado ali, 115.100. O Weber me passou agora aqui no chat. 115,200, cara. 115.202, alta de 2,23 hoje. Bem... 4,65 na semana e o dólar alta de 1,58. O Weber chutou Ah, 114.200. Pô, até ontem eu E o tava resultado do gigante. mês? O resultado do mês passado, eu não lembro quanto que eu falei mês passado, eu e o Rafa. Não, o teu ia vir hoje, ó. O Weber 114.200, o Rafael 122. Pô, Rafa, tu é nossa renda variável raiz, cara. Tu é compradaço com o Brasil, cara. Tu ali, Cara, eu gosto de igual ver, eu. cara. às vezes eu acho que o Bolsonaro vai ficar quieto, mas aí ele vai lá e fala, e aí a Petrobras cai 20%, e aí o mercado E quanto que se eu botei? apavora, aí é difícil. Eu prefiro focar no longo prazo. Cara, perfeito. Acho que pensamento positivo é o que há, tá? Palavra é força criadora. Vamos continuar nos 120 e poucos mil, que daqui a pouco ela volta. Ô, Gabriel, longo chegasse prazo. perto, cara. 117 mil. Pô, Fosse bem. Para um mês, realmente, foi bem. Foi bem. Mas não tem prêmio para isso, tá? Então, só para deixar que fosse bem, mas não tem. Tem o vinho, A né? garrafa- Tem o vinho da só queria Vanessa. ganhar do Rafa. Não, pô. Nossa Mamãe Noel oficial da vai, Sigo. vai ter um vinho no final do ano aí. Então, estamos no páreo aí para pegar. Vai ser proporcional, tá? Vocês participam uma vez por mês, mas vai ser proporcional essa ideia do vinho. Então, agora nós vamos fazer uma bolada aí. Vão largar o Jean e o Weber para a semana que vem. E o Rafa e o Gabriel para dia 2 de abril. Vamos começar com o mês que vem, para ser um pouco mais longe aí. Rafael. Só uma coisa, a minha competição é com o Rafa, né? Não, a gente é 4 valor por mês, vocês é uma vocês só. Têm, Daí lá vocês é têm proporcional. a competição de vocês têm É a tudo a competição de mesma. vocês, É tudo a e mesma. a gente faz um fundo imobiliário versus ações. É por percentual de acerto, pô. Se vocês proporcionalmente tiverem um percentual de acerto mais alto do que o nosso, vocês levam. E vocês estão com uma vantagem, né? Vocês têm o fator tempo, que influencia bastante, tá? Pô, uma semana é foda, hein? Né, cara? Ô, Weber, eu preciso aí só que tu me recapitule o que vai acontecer na política nos próximos 30 dias, por favor. Tem reforma na vista, tem privatização. Esse mês vai ser bom, hein? Que o Lira falou que nos 2 primeiros meses ele queria andar bem com as reformas. Então, acho que nesse mês aí vai ter coisa boa para nós. Mas também, né? Não dá para garantir nada, porque é Brasil, meu irmão. Cara, né? E a gente tem E na política a gente tem um presidente, cara, que faz live toda quinta-feira. Aí muda tudo, tá ligado? Aí lascou. Aí pode mudar completamente. Vamos lá, Rafa. Mas eu não vou deixar eu não vou cair no pessimismo. Vou continuar aí otimista. E vamos aí 121 mil pontos daqui a um mês. Boa. Ô, dupla sertaneja, vambora. Gabriel, dupla do Rafael, o que manda? 123, cara. 26? 3. Aí sim, hein?
Eu não vou 1, 2, perder o 3, do boa. Rafa. Ora, Não, vai vamos ver. privatizar a Eletrobras, vai privatizar tudo e vai dar ali pau. Vai sair tudo. Semana que vem, que dia que vai ser dia 12? 12. 117 mil, tá ótimo. 117,200 de novo. Vou mantendo 200, que eu fiquei animado essa semana que eu ia ganhar. Vai lateralizar, então, segundo o Weber. Segundo o Weber, então tem que boletar Rubi. 2.000 pontinhos pra cima numa semaninha, tá ótimo, vai. Porra, mas boletar Rubi também não é ruim, semana, tá? né? Eu esqueci. Nossa semana. Jean, eu sei que tu saiu da cama ainda há pouco aí que tava vendo. 114,200. Ai. Ó o zicador. O que houve aí, Jean? Eu tô Não, cara, eu acho que o cenário lá dos Estados Unidos vai dar uma mexida ainda semana que vem aqui. A gente teve uma semana boa aqui, né? Então, eu acho que semana que vem o cenário americano, a questão lá dos títulos, o mercado lá está testando bastante, né? A paciência do Fed. Eu acho que semana que vem provavelmente vai ter uma forçada lá nos títulos americanos. Então, se isso acontecer, a gente vai ter uma saída daqui, natural, né? E aí eu acho que vai dar uma corrigida de leve aqui, eu acho. Perfeito. Eu gosto das explicações, tá? Assim, eu acho Tem que o pessoal base, tá né? bem embasado, tá? Tem base. Não, acho que além de ser uma brincadeira que a gente fala de prever, que ninguém consegue prever nada, o pessoal tá bem embasado na teoria, assim. Se a gente chegar, quem tá escutando tá confiante. Eu acho que alguém vota com a gente ali, não. Eu acho que os bichos estão certo. Eu não vou falar por que 123, senão vou falar que é recomendação de compra, cara. Eu vou chutar que tem a ver com varejo, hein, velho? Olha, daqui a pouco a CVM vai especular aí, porque teve algumas opções de call, de put, de alguma coisa por aí, cara. Cara, eu vou jogar nos 118.600, tá? Eu tô achando que semana que vem até eu confabulo com a ideia do Jean, da pressão nos títulos do Tesouro. Eu acho que vai pressionar bastante. De ontem para hoje caiu um pouquinho durante a manhã ali. Até quando eu comecei a gravar o Morning Call pro YouTube, tava tudo caindo. Quando eu gravei o podcast, tava tudo subindo. Então o texto que eu montei teve que mudar no meio termo ali rapidamente. Mas eu tô com esperança no pacote de 1,9 trilhões, essa conversa desse final de semana do Biden com o Senado lá. Então pode ser que esse assunto consiga sobressair a questão dos títulos do Tesouro também, quem sabe deixar um pouco mais em alta. Fechou, gurizada? 6h50 agora. Um bom final de semana para vocês. Um abraço aí, obrigado pela participação na sexta-feira. Sei que é um dia que todo mundo quer dar uma descansada. Não tem o que fazer, tá? Sinto lhe informar que todo mundo vai ficar em casa. Vocês avisam aí qual streaming de TV que vão usar para não travar, porque Netflix, Globoplay vai dar tilt daqui a pouco aqui. Vamos estudar balanço de empresa, pessoal. Isso aí, tem bastante balanço para estudar, hein? Tem bastante balanço para estudar, pessoal. Vamos lá. Boa, por isso que a gente tem mesa de renda variável no escritório. Fechou? Valeu, Jean. Valeu, Rafa, rapaziada. Gabriel. Valeu, pessoal. Bom fim de semana Até mais. para todo mundo e um abraço. Bom final de semana aí. Valeu.